Ocubita Literatura. Aqui temos cultura, com o mecenato da Fábrica de Água Preciosa. Academia de Autores da Willa. Projeto de Desenvolvimento da Literatura na Willa. É um projeto que visa promover o desenvolvimento da literatura na Willa e em Angola. Este projeto tem como objetivo a recolha de obras e trabalhos de escritores e candidatos a escritores para possível publicação em livros digitalizados, e-books e posterior divulgação nas escolas da província e público em geral. Estes e-books serão distribuídos de forma gratuita. Podem ser guardados e lidos em computadores, tabletes, pendrives, CDs e telefones. Qualquer pessoa que tenha trabalhos escritos ou queira desenvolver sua escrita pode aventurar-se e enviar seus trabalhos. Escrever é uma doação e uma paixão. Todas as obras editadas serão publicadas no site Academia de Autores da Willa, Angola, e poderão ser lidas e baixadas gratuitamente. Os trabalhos e obras terão de estar digitalizados em Word Verdana 12 e devem ser enviados para o seguinte endereço eletrónico: escritores.willa@gmail.com. Apoio Fábrica de Engarrafamento de Água Preciosa. Podem ouvir-nos na Rádio Willa, segunda-feira às 15 horas e às quintas-feiras às 11 horas. E na Rádio Académica ISP poderão ouvir-nos todas as terças e quintas-feiras no mesmo horário, ou seja, às 13 horas. Concurso de poesias nas escolas da Willa. A ASA Willa, a Associação de Autores na Willa, e o Mecenas Fábrica de Água Preciosa convidam todas as escolas públicas e privadas de todos os municípios da Willa a desenvolverem concursos de poesias em cada escola. Ao final do ano letivo, cada escola apresenta uma coletânea das melhores poesias para serem publicadas em formato digital, e-book, e em formato audiobook no portal da ASA Willa, www.academiadeautoresdawilla.net, e no canal YouTube ASA Willa Audiobooks. Doutor Sá, muito boa tarde. Boa tarde, Horácio Pereira. Boa tarde, Caetano, e boa tarde ao nosso amigo ali da Câmara. Sá, chove este ano ou não chove? Bom, Horácio, é assim, sinceramente não sabia que ias começar com uma pergunta assim muito difícil, mas é com temas desses que nós vamos acalhentar aqui este nosso bate-papo. Aparentemente sim. Todos os servidores de programação meteorológica dizem que vai chover, sendo que nós vamos ter aqui uma emenda a nível nacional caracterizada por chuvas intensas no norte do país. Falemos referencialmente para a 17 para cima, e daí para baixo vamos ter chuvas intensas, mas irregulares. Por isso, já a coisa começa com essas promessas. Ok. As pessoas vão ficar atentas a esse pormenor, porque essas chuvas intensas poderão causar alguns estragos, não? É assim, garantidamente que sim. Garantidamente que sim, até porque se nós formos fazer uma leitura dos comportamentos pluviométricos que nós tivemos, os efeitos de erosão que causaram na última década, temos aqui um quadro de desgraças que deixam-nos definir muito bem como se
tivermos chuvas intensas, será tudo pior do que o que já foi na última década. Né? Estarmos mesmo a jeito do que poderá ser. Sim, estamos a jeito e sem pessimismos aqui e sem estarmos a ser alarmistas. Acho que é a altura de, mais do que nunca, nós estarmos a ver as coisas com essa realidade e não esse dramatismo, mas com essa realidade. Exato. Desde a última vez que nós tivemos uma das nossas conversas, daí para cá, o que é que melhorou, em termos de agricultura? Nós vemos, e eu fico satisfeito quando vejo na rua as quitandeiras cheias de alface, de pepino, de tomate, de berinjelas, etc. Eu fico maravilhado com isso e penso comigo, mas carambas, este país não tem fome. Como tem fome? Horácio, é assim, esse agro-orgulho de um patriota como tu é evidente e não é novidade para ninguém. Lógico que nós dispomos de todas as potencialidades para fazermos aqui uma agricultura de luxo. Isso é indiscutível. Dispomos de condições edafo-climatéricas, ou seja, do solo e do clima, mas às vezes falhamos com a componente até não menos importante humana e a eficácia dele na cadeia de intervenção produtiva. Por isso, o que é que melhorou, o que é que não melhorou em termos de produção? É assim, por incrível que pareça, as nossas cifras de produção são animadoras. Nós temos uma classe autoestratificada para o setor agrário, não é assim? Onde vou incluir os que também têm os costumes de ocupação pastoril e criadora, muito animadores. Por exemplo, nós somos uma população que tem o prazer de dizer que às vezes o nosso problema não deixa de ser agrícola. Por quê? Porque é nabos a mais e outra cultura a menos. Não vou dizer qual. Então, continuamos a ter um problema de gestão macroeconómica na área de intervenção agropecuária. Como assim? Com tanto nabo? Sim, poucos bom, não era isso que eu queria dizer, mas com tanto nabo e poucas decisões, ou seja, assim, se tivermos que falar de culturas, né, há mais falta daquilo que nós viemos a falar. Por isso, as medidas que nós temos que tomar, intervencionistas, não são suficientemente eficazes, principalmente nas políticas promotoras, de incentivadoras, mais até dinamizadoras, principalmente no meio rural, daquilo que eu chamo as políticas dinamizadoras agrícolas. Não são suficientemente eficazes. Há uma situação que eu estou a ver passar e que é o seguinte: a produção de milho aqui na região terá sido dinamizada e já comprada por uma empresa. A produção do feijão, a mesma coisa. E outras produções, não é? E depois começa-se a ouvir dizer que essa empresa compra tudo e depois começa a exportar. Mas como exportar? Será verdade que isto é sério mesmo? Que ali para a República Democrática do Congo passam depois milho, arroz, feijão, trigo, etc. Será verdade? Bom, vê-se mesmo que tu gostas de provocar os teus entrevistados. Mas, Horácio, é assim, é verdade, sim senhor, que nós temos fuga de produtos do setor agropecuário para os países limítrofes. E não só de combustível. E não só de combustível. Por isso, nós estamos a falar de produtos de origem agropecuária. A monopolização a que tu te referes das culturas deve-se ao facto de serem encaminhados recursos para determinadas entidades empresariais que estão ligadas à agrotecnologia
e que dependem naturalmente das matérias-primas produzidas no campo. Neste caso, nós estamos a falar, por exemplo, do milho ou de outros cereais. Exato. Para as posteriores linhas de transformação. Essa monopolização que se vive, e digo, atenção, monopolização entre aspas, nós não vamos a priori politizar a justificação. Sim, claro. deste fenómeno, mas existe, sim senhor, e também existe naturalmente o encaminhamento não conveniente de produtos lá para fora. Isso é evidente. Pois, é que realmente é um contrassenso. Então, o trigo, por exemplo, que é aquilo que nós sabemos, temos que importar ainda trigo para fazer pão para a população, embora isto tenha outros meandros que não vêm ao caso agora. O que está aqui em causa é discutir a produção de trigo, não é? Claro. E quando chegarmos à produção adequada em quantidade para acabar com a importação, naturalmente que deixaremos de importar o trigo para as moagens trabalharem, não é assim? É assim, nós temos referências de núcleos de produção de trigo, por exemplo, em Capolongo, etc. Mas também temos, é preciso ser dito isso, que enquanto nós tivermos esses monopólios do comércio do trigo, vai ser muito pouco incentivador para aqueles que podem desenvolver a cultura, por isso, a cerealicultura, né? E neste caso do trigo. Nós temos que ser verdadeiramente honestos para conosco mesmo, né? Assim, termos políticas agroprotetoras do mercado dos produtos, que é para nós estimularmos a produção de um determinado número de culturas. Não é assim? Mencionaste o caso do trigo. Tem o arroz também. Ora, nem mais. Eu sei que atrás do que tu queres dizer vem outras verdades. Mas pronto, falemos do trigo, falemos do arroz, falemos do milho, mas pronto, o trigo é um caso especial, né? Porque para além de ser uma cultura que faz parte da dieta alimentar, mas é a matéria-prima de um alimento assim dito sagrado. Para nós entrarmos numa cadeia de estímulo grande do coisa, tem que haver outras políticas protetoras. Exato. Vejamos agora uma outra área também ligada à pecuária. Ouve-se falar muito que temos que parar com essa coisa da importação de carne congelada para alimentar a população, porque nós já produzimos, já temos, aqui o sul de Angola tem muito gado, etc, etc. Será que desde a última vez que nós conversámos até agora já conseguimos ter um parque animal capaz de dar de comer a Angola? É assim, nem o número das almas dos animais aumentou, né? Isso é mais do que evidente. Claro que continuamos com esse problema, esse déficit da produção. Mas porquê, Horácio? E nós temos que ser autocríticos nesse sentido. E autocríticos é no sentido de nós metermos aqui o dedo na ferida. E o que acontece? É assim, nós desenvolvemos políticas de fomento, por exemplo, da avicultura, de bovinicultura e de suinicultura, que teoricamente estão muito, muito, muito bem feitas, não é assim? E nisso nós somos craques a implantar projetos. A mantê-los é que depois o diabo quer trocar a cueca e não consegue, desculpem a expressão. Porquê? Porque referencialmente nós temos as necessidades de consumo per capita de 3 carnes também de referência, não é assim? Exato. E passemos para um exemplo concreto que tu disseste agora, por exemplo, carne de bovino. Onde é que nós temos, em termos de mapeamento, a maior concentração daquilo que se chama bovinicultura de corte? Ainda continua a ser no sul do país. Exato. Não é assim? Quem são os detentores do maior efetivo de bovinos para abate? Não é a dita classe criadora empresarial. Deixemos de tretas pseudopecuaristas. Não. É o setor tradicional, que ele todo junto
faz aqueles que há 600 anos são declarados como os 3 milhões de cabeça. Não passa disso. Também não diminui. Também não. Temos que fazer um censo. Por isso, não sei se me faço entender. É sério mesmo. Ora, nem mais. Por isso, continuamos a ter necessidade de ter políticas eficazes de estímulo à produção e fomento da pecuária no setor tradicional como tal. Assim, e sobre isso depois nós entramos em detalhes. Mas temos outro caso referencial, que é, por exemplo, o programa de fomento da avicultura familiar, que nós vamos buscar referencialmente uma raça que se adapta às condições familiares, por isso nós não precisamos de ter condições todas XPTO, que é para estarmos a criar ali 5, 10, 100, 200 ou 400 galinhas, que é uma raça sul-africana denominada Bosfell, que foi usada para isso. Ok, a intenção é, e nós somos um povo nisso heróico, somos um povo caracterizado de boas intenções, sempre fomos, orgulhamos disso. Mas o problema é sempre nem esse, só de boas intenções, vive o homem, mais. Não é? Ora, nem mais. Nós entregamos os efetivos e depois o que vem a posteriori deixa de existir, que é a garantia da produção. Por isso, temos isso com a carne avícola, com a carne bovina e com a carne suinícola, né? Exato. De modo que é verdade que não temos ainda a capacidade. Temos que continuar dependentes dos lobbies que importam. Ora, nem mais. Eles têm a razão e vão continuar a existir e a ganhar, etc, etc. Bom, entretanto, as condições melhoraram daí para cá, em termos de vacinação, de apoio ao criador. Será que saímos da zona vermelha? Bom, é assim, não me parece que tenha havido um melhoramento nesse sentido. Não, sou da área e prefiro não falar de zonas vermelhas, porque depois eu ia falar de zonas escuras, né? E então uma coisa é nós estarmos a ver as coisas coloridas e outra coisa é estarmos a ver com luz ou sem luz. Eu acho que estava a ver as duas coisas. Vamos lá ver uma coisa. O setor nacional pecuário, principalmente na área dos grandes ruminantes, estamos a falar dos bovinos, vamos dar um exemplo prático para os nossos ouvintes entenderem, beneficiam em termos profiláticos, em termos preventivos, não é assim, de uma vacinação anual que o Estado tem que garantir. Estamos a dar um caso concreto, contra 4 doenças, não é assim, os 2 carbunclos, uma pleuropneumonia e a dermatite. Teoricamente, o Estado deve vacinar ciclicamente contra essas doenças. Assim como também deve vacinar, por exemplo, contra a raiva, os animais de companhia, os domésticos e tal. Por isso, há aqui um pacote de comprometimento profilático do Estado para com os detentores de animais, sejam eles para fins produtivos ou não, porque estamos a falar de raiva e aí temos... saúde humana. E aqui nós precisamos de destacar uma coisa. Minha opinião, e estou a falar isso como uma pessoa da área, às vezes nós assistimos um bocado mais eu assisto um bocado mais uma palhaçada veterinária. Eu chamo a peça de teatro a vet palhaçada. Por quê? Porque se nós temos que de X em X tempo aplicar uma determinada vacina e nós institucionalmente não cumprimos esse calendário, de que é que nós estamos a falar? Se eu anualmente, atenção, se vou fazer uma cobertura antirrábica, agora em outubro, dia 2 ou dia 3, não interessa, quer dizer que eu até dia 2 ou dia 3 do próximo ano tenho que ter outra vez a mesma campanha, ou a mesma cobertura garantida. E a gente sabe que não tem sido assim por vários motivos. Ou seja, quanto a mim, os mecanismos que garantem a intervenção profilática no setor de produção animal têm que começar a beneficiar de outras estratégias. Primeiro, não centralizar as decisões e etc. E não monopolizar, porque assim, se nós tivermos emergencialmente a necessidade de vacinarmos contra uma doença, temos que depender sempre
Da importação. Da importação, dos que mandam no Ministério, dos que. Não, tem que haver uma autonomia decisória. Nós ainda não temos fábricas para produzir isso. Estão a ser feitas agora no AMBO e as que nós temos, se eu for agora ao laboratório, não sei se dizer se tenho lá as vacinas, por exemplo, contra Newcastle disease para as aves. Não sei se tenho. Por isso, estou a ser um bocado cínico, mas isso faz parte da política agropecuária, né? Ser cínico nisso. Por isso, nós também não temos. Ou seja, há aqui uma cadeia de fatores que são débeis. E daí nós não estamos a exigir que a apresentação dos produtos de consumo diário, porque atenção, o pacote, se há uma coisa que nós fazemos todos os dias é comer produtos de origem pecuária e vegetal. Todos os dias. Então, há necessidade de nós reconhecermos que esse setor precisa de ser tratado de uma outra maneira. E principalmente nesta região. Continuo a escutar números elevadíssimos de problemas de raiva ao nível dos bairros, aqui, sobretudo aqui na cidade onde nós vivemos. Mas isto deve ser a nível nacional. Isto não é preocupante? É muito preocupante, mas vamos ver aqui uma coisa. Eu há bocado estava a usar assim um termo, estava a falar desta vete palhaçada. Sim. Eu acho que nós, os serviços de veterinária que fazem parte da saúde pública, estão a ser eficazes quando forem capazes de vacinar do dia 1 de janeiro a dia 31 de dezembro, todos os dias. E não estarem à espera, eventualmente, de uma importação agora de vacinas, que é para abrir uma campanha, que é para depois nós vacinarmos durante 2 semanas, depois só vacinamos para um ano. Não. Por isso, isso por um lado. Por outro lado, a área circunscrita aos grandes pontos de concentração populacional devem conhecer, não só nessas áreas como nas que fazem, por isso, nas cidades em si, têm que beneficiar de uma intervenção profilática melhor. Nós temos um número de animais potencialmente transmissores de raiva vadios a concorrerem nos caixotes de lixo com humanos que também têm coisa que isso é inadmissível. É inadmissível. Isso por um lado. Por outro lado, nós não podemos admitir que durante algum tempo os que querem vacinar os animais não tenham acesso à vacina. Não é assim? Tem que haver um policiamento, atenção, policiamento no seu verdadeiro sentido da palavra, para vermos quem são os que estão vacinados e os que não são vacinados, para nós garantirmos a interrupção da cadeia de contágio, porque, como é que se diz, infelizmente as coisas têm que ser feitas com esse policiamento. E por último, a necessidade de nós termos garantia quando for necessária a vacina antirrábica humana, ela exista lá, pois, não é só a vacina, né? Eu ainda me pergunto às vezes como é que nós conseguimos sair da Covid-19 e não conseguimos atacar esses problemas, como a raiva, como outras mais, também bastante afetas aos humanos. Porque há tratamentos diferenciados de acordo aos interesses políticos, geopolíticos, chamem-lhe o que quiserem chamar de cada caso, não é assim? Porque nós não podemos conceber que tenhamos uma atitude que é contínua perante a raiva, que é uma ameaça. Ok, se mata 10, 20, 30 pessoas por ano, quer dizer que em 10 anos já matou 300, está tudo muito bem. Por isso, em termos comparativos é isso, né? Mas continuamos a ter 2 pesos e 2 medidas para cada uma das circunstâncias, principalmente no que diz respeito às intervenções profiláticas, às intervenções de prevenção no setor da saúde pública. Que faz parte desta. Nós continuamos a ser muito vulneráveis a estas situações. Nós estamos a escutar essa questão que vem da República Democrática do Congo, da Mpox,
Mpox. E isto, nós fazemos fronteira com o Congo e temos a fronteira, como se costuma dizer, escancarada. E isto não preocupa Naturalmente os sim. técnicos, sobretudo os técnicos, como tudo, da área animal, tudo bem, mas também te preocupa o setor humano. É assim, obviamente que nós temos que ser um bocado mais sérios, mais profissionais em cada um dos nossos setores. E eu, quanto a isso, devo fazer aqui uma crítica da qual eu sou culpado também. Por isso, nós quando temos peste suína, eu agora quero implicar contigo... Eu ia aí a seguir falar sobre isso. Ora, nem mais. As fronteiras são definidas sob o ponto de vista da divisão político-administrativa e no nosso posto de policiamento aqui eu vejo todos os porcos a passarem com autorização ou sem autorização. Por isso, nós não levamos a sério as coisas, não é assim? E parece que é cíclico, ali não pata, volta e meia, uma peste suína vem e mata os porcos todos. Pronto. Isso, agora, em relação a... Será que não fazem chouriço com aquilo? E é bom, já vai temperado com o vírus. Não sei, aí é que está o problema, né? Mas, aí é que está o problema. Em relação a todas estas zoonoses e estas doenças que nós temos aqui, não só zoonoses, mas pronto, em relação a estas doenças todas aqui, é verdade que nós, é uma apreciação que eu faço, nós somos sérios quando os danos da patologia são altos. Não é assim? Porquê? Vamos ver uma coisa, quando é que nós temos pedilúvios, quando é que nós temos rodilúvios, quando é que temos essas estruturas para desinfetar que são os pedilúvios, quando é que nós temos isso nas fronteiras ou nos pontos estratégicos? Não, só temos quando estamos, desculpa a expressão, à rasca. Sim. Não é assim? Porque de uma forma geral, não é assim? Se eu tenho uma área demarcada como uma área vítima de uma virose, eu devia ser tão sério nessa altura no território da Umpata afetado, como eu sou quando tenho outra doença, não é assim? Por isso, aqui nós temos comportamentos diferenciados e temos obrigações igual o que está incorreto. Eu falo sempre na Namíbia. Ali não, ali Funciona. funciona mesmo. Ali funciona. No Oxibel, volta e meia, lá temos que passar o carro No rodilúvio. ou do outro lado. Sim, Do outro lado também é a mesma coisa. pedilúvio. Portanto, eles levam aquilo a sério. E nós quando queremos também. Também. Só que... São poucas as vezes. Ah, exato. Já lhes perdemos a conta. Pois, eu ia falar sobre a peste suína e os estragos que isso causa, sobretudo aqui no Umpata, não é? Porque é uma área tradicionalmente produtora de suínos e quando isso acontece é dizimar aquilo tudo. Por que será que isso acontece? Bom, é assim, o PSA, né, a peste suína africana, é causada por um vírus, né, um morbilivírus, que não tem tratamento. E que viaja muito. Pronto. E ele prolifera-se da forma mais imprevisível possível, porque eu posso levar o vírus na sola dos meus sapatos, ou tu na dos teus, né? Yeah. E um pássaro pode fazer o mesmo, ou o vento, quando... Pronto, é uma coisa muito coisa. Sendo que a melhor forma de nós prevenirmos é naturalmente fazermos uso de todas aquelas medidas sanitárias preventivas. Bom, mas, Horácio, a coisa é um bocadito mais séria do que isso. Exato. E vamos lá engajar a componente institucional nisso. Se eu vou ao BDA buscar um crédito para fazer um projeto de suinicultura onde integro 100 marrãs, não é assim? Sim. Eu fui pedir X milhões de kwanzas para isso. Tem que haver um pacote interventivo de proteção ao produtor, desde as modalidades do crédito, as formas de pagamento, bem como aqui uma política de asseguramento de culturas, não é assim? Quem é que hoje aceita que eu faça um seguro de uma cultura de suínos, sendo que eu estou numa zona de peste suína? Acho que não conseguem. E sobre isso nós vamos ter que bater e rebater um bocado mais as coisas. Porquê? Porque da forma mais
saprifítica, ou seja, uma forma clássica de parasitismo dentro da agroeconomia que tem sido exercida, qual é? É que quando eu vou buscar o crédito, o que eu tenho que pôr como hipoteca são os meus recursos imobiliários. Pronto, isso não é justo. Por isso, eu não estimulo a produção de nenhuma cultura com esta medida bancária ou parasitária. Não sei se é bancária ou parasitária, eu que o classifico assim, mas é uma área, pronto, digo bancária ou parasitária. É injusta mesmo. É injusta, porque é assim, o meio que devia de servir de contravalor para o asseguramento devia ser a própria cultura. Exato. Ou seja, se eu for buscar um projeto para a suinicultura, os próprios suínos é que deviam ser a moeda de contravalor, mas não. Pois. Pronto, e isso é uma coisa que dizemos, isso por um lado. Por quê? Porque quando nós vemos colegas, e digo colegas do setor agropecuário, que ficam sem meio milhar de suínos, imagino o descalabro financeiro que não, como é que dizer, o desgosto, o prejuízo financeiro que não houve por ali, sendo que tu não tens estes recursos rotineiros. Isso tem financiamento, está tramado mesmo. E ora nem mais, isso por um lado, mas também por outro lado, é preciso que isso seja discutido, não é assim? Por quê? Porque o setor tradicional, ao qual não se liga muito o suinícola, porque nós ligamos o setor tradicional é a cultura de ruminantes, neste caso os bovinos, e dos pequenos ruminantes, e aí nós sabemos que não há assim coisas que nos periguem muito, tanto quanto perigam, por exemplo, dos suínos, mas temos a componente da avicultura que corre o mesmo risco, sendo que uma é quase garantida que aparece e a outra é uma cultura de ciclo ainda muito mais curto com menos perigo. Pronto, então há estas variantes aqui que são precisas de serem um bocadito mais estudadas, que é para nós estimularmos a produção em grande escala, mas com muitos participantes na cadeia de produção. Nós não podemos estar a pensar que suinicultura, bovinicultura, avicultura, seja que cultura for, tem que ser feita só por aqueles que fazem em grande escala. É mentira. A estabilidade econômica do setor agropecuário não se garante só com a participação das megaestruturas. Começando lá por cima, não vamos a lado nenhum. Já provamos, não é? Claro. Mas eu queria agora mudar um bocadinho a questão para... Estou a ser informado, ou estou a conversar com algumas pessoas que estão a vir do Quando Cubango, sobretudo da área do fronteiriça, de Iricos, Okavango, Calai, etc., de que grandes manadas de búfalos estão no nosso território. Grandes manadas. Eu queria te perguntar se tu conheces esta situação e até que ponto é que nós conseguimos controlar aquilo. Deve ter dono, não? É assim. E se entram na cadeia alimentar. Pois, essa é a parte que vamos já evocar com um bocado mais de precisão e justificação, mas é assim. Há aqui um comportamento, como é que se diz, eu vou usar um termo que a gente pensa que só usa para as pessoas, mas não somos tão animais quanto os outros, né? De populações animais, ou seja, o movimento migratório das comunidades, como a gente quer, animais, seguem-se como todos os outros fenómenos com base em alguns princípios. O que é? Normalmente são os recursos alimentares e os recursos hídricos. Não é assim? Sendo que em outras escalas a alteração climatérica às vezes obriga-os a essa migração. Vamos falar de migração. Com visto ou sem visto na fronteira da migração. Agora, este fenómeno que nós estamos a viver há bem pouco tempo, do loxodonte africano, do elefante africano e dos búfalos e tal, por isso são fenómenos que se dão exatamente quando nós temos em estado mais decadente aquilo que a gente chama de stress hídrico, a falta de recursos hídricos, e quando o pasto escasseia, né, e aí há necessidade de todas as deslocações migratórias à procura desses dois recursos sejam feitas.
Claro que nós não temos búfalos angolanos e búfalos namibianos, nós temos búfalos. Nós não temos elefantes zambianos ou angolanos, pronto, nós temos elefantes, não é assim? Mas, atenção, há necessidade de nós vermos quais são as tendências migratórias e isso dá-nos indicadores comportamentais de comunidades animais e porquê? Atenção, se nós tivermos... O elefante, se calhar, até conseguimos saber de onde é que ele é. Sim, temos que pedir o bilhete de identidade diretamente, mas pronto, às vezes ele próprio sabe de onde é. Sabe de onde é. Mas nós sabemos que aqui muito perto de nós, a 200 e poucos quilómetros daqui, nós temos tido invasões de manadas de elefantes pelos motivos que nós conhecemos. Exatamente. Agora, isso é transfronteiriço porque nós pomos fronteiras político-administrativas, as humanas. Pronto, para os animais, elas não existem. São, sim, determinadas por zonas reconhecidas ecologicamente. Não é assim? Porque na estepe dá-se um animal, na savana dá-se o outro, não sei. E então são as demarcações, as formações naturais que determinam o ecossistema adaptado para esse animal. Se eles entram na cadeia alimentar, Horácio, essa pergunta deve ser a mais difícil do mundo. Claro que entram, é óbvio. É óbvio, porquê? Porque nós temos nessa zona que tu te referes muito bem, antes de tu começares com o pulso do delta ao Kavango, porque lá tens a penta derivação hídrica, povos que vivem daquilo. E é muito natural que volta e meia abatam um antílope ou um ruminante. Mas, Sá, na Namíbia nós vemos que há uma política concertada de utilização para consumo humano dos excessos de animais no parque, nas fazendas, etc. E isso, claro, mas tem que ser tudo de acordo com a programação e o governo sabe disso e sabe que esses abates vão ser depois integrados no consumo humano, produzindo uma série de coisas que nós consumimos depois. Horácio, é assim, tu dos inúmeros parques que tu tens aqui... E o búfalo é um deles. Também. É assim, tu já... Vamos lá, aqui nós estamos a falar de gestão de manadas e controle das mesmas, né? Vamos pegar num exemplo que referencialmente tem fins meramente académicos. Se nós pegarmos na hipótragos Níger variante na Palanca Negra, não é assim? A monitorização, estamos a falar de monitorização das manadas é feita com um objetivo. Nós sabemos quantos é que são, nos apercebemos quando é que há o abate, garantirmos a multiplicação e daí acompanharmos e tal. Bom, acontece, porém, que isso é um exemplo acadêmico. O que é que eu quero referenciar, e as coisas que são bem feitas a gente também deve elogiar, é que à medida que tu solidificas, consolidas as estruturas de proteção dos parques, tens um controle, entre aspas, maior das suas manadas. Ou seja, os pilantras que andam de espingarda das costas e que vão dizimar os animais não têm aquele acesso facilitado para abater A, B, C, D. Pronto. E nós temos, nas últimas décadas, vindo a notar que tem sido feito um bocado dito em relação a isso, mas já tem sido feito, né? Quem vai agora ao IONA com a gestão do African Park se vê que as coisas mudam. Agora, nós usamos dos outros exemplos bons para nós melhorarmos. A gestão a nível da Namíbia diferencia-se de nós muito. Por quê? Porque, de uma forma geral, a integração no controle de efetivos animais, selvagens ou não, existe. Por isso, essa base de dados está lá. Não é assim? É que se eu for ao Derigo, eu vou perguntar de quem é aquela zona que está lá. Quem é que gera aquilo? Ninguém vai me responder. Por isso estamos a falar de uma zona brava, nesse sentido.
Se formos nas zonas periféricas, ou aqui ao nosso parque do Biquar, onde existem muitas fazendas com... Por isso, nós temos ainda esse problema da gestão estrutural para o controle da fauna. Isso ainda existe. E porque somos um país que é grande. É grande. Dara, e isto leva-nos a uma outra questão que está ligada ao tempo que é preciso para formar gente capaz de dominar estas áreas. Eu sei que tu fostes, toda a gente sabe, o Sá foi diretor do Chivinguiro. O Chivinguiro é uma escola de referência. Eu gostava de falasse um pouco do Chivinguiro hoje, em relação ao teu tempo. Não estás com a intenção de criar um psicotrauma? Não estou, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu vou-te até explicar. Eu assisti à última recuperação do Chivinguiro pela União Europeia. E ficou bonito, ficou lindo. O meu filho entrou para lá. E estava lá e formou-se. Não se formou, mas esteve a estudar lá. O meu genro é que se formou lá. Formou-se lá, não. Começou lá e foi acabar no UAMBO, na universidade. Mas aquilo estava realmente com uma gestão e uma organização digna de se ver. E, relativamente pouco tempo depois, acabou. E deu no que deu. Está aí. Era exatamente nesta base que eu queria que tu pudesses intervir, falar sobre a experiência, etc. Bom, até a estrada já foi. Pois. Falar do Chivinguiro para mim não é complexo, é doloroso. É diferente. Porque aquela instituição que foi fundada em 1938 como escola agropecuária, e depois em 42 foi posta a primeira pedra para aquela estrutura académica monumental que nós temos ali, e em 57 começaram o primeiro curso de regentes agrícolas, né? Sendo que no dia 3 de junho de 1980 o falecido doutor Seródio, então como Ministério da Educação, fundaram o Complexo Escolar Agrário do Chivinguiro, que hoje é um elefante branco. Assim? Bom, o perfil temático que nós tínhamos na formação de 2 níveis, porque atenção, o nível básico, que era o curso de práticos agrícolas, e o nível médio, que chegou a ter reconhecimento lá fora como um curso pré-universitário também. Pré-universitário não, do bacharelato, vamos assim dizer, por isso, universitário, primeiro nível, diz-nos que nós tínhamos como é que se diz, um perfil académico que punha quadros capazes e adaptados na realidade às circunstâncias do mundo agropecuário que tínhamos em Angola e referencialmente nas ex-colónias portuguesas. Bom, é verdade que depois a tendência global das especializações levou a que os conteúdos programáticos fossem cada vez mais divididos, sendo que aí uma pessoa corre sempre para a tendência da especialização. Pronto. É uma tendência global, não é só em Angola, não é só em África, é no mundo. Por isso, cada vez mais nós temos uma pessoa a especializar-se na produção só do morango e o outro só do ovo. Quando a polivalência nos tempos áureos daquela escola era uma coisa que era exigida. Por isso, tanto uma pessoa falava de pecuária, como falava de agricultura, como falava de mecanização agrícola, como falava de meteorologia, como falava... Pronto. Mas é assim, todas essas alterações, eu não sou contra, porque nós temos de estar adaptados àquilo que a gente chama de desenvolvimento, não é assim?
não sou contra. Sou sim contra o facto de nós definirmos novos programas académicos, mas não respeitarmos as necessidades de satisfação em termos de qualidade, não é assim, de todos os conteúdos que nós nos propusemos a pôr. E o que é que eu quero com isso dizer? Que é o seguinte, a divisão curso de agricultura e curso de pecuária começou nos anos 80. Pronto, isso eu sei muito bem. E depois volta outra vez ao conteúdo agropecuário e depois divide outra vez. Pronto, andamos aqui numa confusão programática uma indefinição, melhor dito, programática de conteúdos, porque parece que me falta a definição nacional do perfil do técnico médio de agricultura que nós precisamos para Angola. É minha opinião. Continuamos com essa deficiência. Isso por um lado. Por outro lado, é assim, eu posso ter um quadro programático académico muito, muito bonito, mas eu preciso de ver que condições pedagógico-didáticas é que eu vou para ali. Eu posso ter ali o melhor microscópio da Carl Zeiss Siena e depois ter ali um professor que nem sequer sabe usar o microscópio, não sabe dar uma aula prática, percebe? Ou seja, há aqui uma cadeia de fatores que estão cada vez mais débeis. Não é assim? A partir do momento que tu tens uma docência débil, garantidamente não tens uma discência eficiente. Isso é óbvio. Mau professor faz mau aluno. Claro. Isso é mais do que evidente. Não vamos a ser assim tão como é que se diz, marmorizados nessa apreciação, mas se o professor não tiver competência, de certeza absoluta que não faz bom aluno. Isso por um lado. Por outro lado, eu descrevi como o fenómeno 253-753. O que é que foi isso? A necessidade de nós termos aquelas estruturas todas do Chivinguiro capazes de ter 253 alunos e de um momento para o outro, por motivos que eu acho que foram mais de gestão político-administrativa nacional, temos que aumentar os alunos para 753. Por isso, a era da quantidade, sim, eu acho que já devia ter falecido há muito tempo. Sim, se é que ela nunca devia ter existido. Sim. Por isso, nós temos que primar pela qualidade. E as políticas de aposta que devem existir para primar pela qualidade começam pelo professor, a superação e a capacitação do próprio professor, as infraestruturas, não é assim? Para depois o próprio aluno também ser selecionado para ir para lá. Sim, porque se eu não tenho vocação agropecuária, não vou para lá, porque é o único sítio onde me deram chance de eu fazer o médio, porque já não tenho lugar para outras coisas. Não pode ser. Exatamente, não pode ser. Então, de veras dolores, não é assim? Eu vou falar do atual estado do Chivinguiro, porque é melhor não dizer nada, né? A formação académica, a universidade no UAMBO a formar quadros superiores, chega? Horácio, olha, outra pergunta que assim, é provocadora no bom sentido. Sim, exato. A universidade, eu não sou quadro da Universidade do UAMBO, como tu sabes, né? Sim. Por isso, mas defendo com garras e unhas que nós precisamos de ter uma única universidade de elite. Exatamente. De elite. Eu não preciso de ter esta proliferação de universidades que nós tivemos, que pareceu ser mais uma forma académica de nós tratarmos os cursos a nível do país. Não sei se disse alguma coisa inconveniente assim na rádio, mas foi. Quer dizer, houve aqui uma proliferação desrespeitosa como é que dizer, à comunidade e ao mundo dos académicos, que cada governante de uma província achava que tinha que ter um universitário na sua província. Isto foi uma anarquização permitida ao mundo universitário, que banalizou inclusivamente os status universitários angolanos. Exatamente. Para não pormos isso já em latim aqui para ofender. Então, nós precisamos de ter uma boa universidade de veterinária. Uma boa universidade, que seja do José Eduardo Santos no UAMBO, por isso a universidade. Nós precisamos de ter uma boa universidade de agronomia. Exato. A funcionar. O que é que me interessa ter agora 20 ou 30 institutos médios? Não é assim? Entre eles, alguns até a 20 ou 30 quilómetros uns dos outros,
como nós temos o Chivinguiri e depois temos o Kapangoma como unidades de formação agrária, quando os dois não são capazes de fazer meio quadro em condições. É isso que me entristece, não é assim? Por isso é esta balbúria académica que existe no mundo académico em Angola. Ok. Eu penso que já estamos a passar por cima de várias questões e eu não iria perguntar mais nada ao Sá e vou deixar o microfone à tua disposição para algo mais que queiras acrescentar dentro da tua especialidade. Pois. Pronto, é um recado. E não só. E não só. Mas desta vez, porque nós temos a oportunidade de falar sempre, sabes que é um prazer. Sim, estarmos aqui a trocar ideias, mas é assim. É bom nós sabermos que estamos com este problema de chove, não chove, mas também não é só bom, mas é melhor nós sabermos que os culpados deste status indefinido é produzido pelo ser humano, não é assim? Sim. Por isso, o culpado desta desgraça toda somos nós. Continua-se a viver localmente, a nível nacional, a falta de autoridade. Nós falávamos sobre isso, né? Exato. Que deve ser diferenciado, como tu dizias, do chicote, né? Chicote. Sim, exatamente. Em termos de intervenção para com a natureza, para com os nossos ecossistemas. Eu louvo, pessoalmente, a forma como nós estamos a intervir a nível dos mangais. Exato. Sabe porquê? Exato. Porque nós pegamos na mesma espécie autóctone e é que nós estamos a multiplicar. Yeah. Mas porquê? Porque é uma condição que nos foi posta, melhor dito, imposta, porque tu não tens recursos a outras variedades exóticas para pôr lá. Aliás, tens, mas é muito mais fácil pôr a que nós já temos. O que é que eu quero com isso dizer? Que é assim, sem politizarmos muito com discursos a nossa obrigação para com a natureza, eu acho que é a altura do Estado de pegar em medidas poucas, mas que obriguem os cidadãos a repor a massa verde. E atenção, que eu agora com um bocado mais de experiência nessa área, e o Horácio sei que também, de uma forma ou de outra, também está dedicado a isso, nós temos que multiplicar variedades autóctonas. Exatamente. É assim? Sem dúvida. Por isso, eu não posso, ou não devo só, pensar que, eu vou repor a massa verde e como tenho variedades precoces, ou seja, aquelas que se reproduzem com facilidade, eucalipto, etc, só essas que a gente vai pôr. Atenção, há aqui uma chamada que os entendidos na matéria da qual eu não faço parte porque sou verdadeiramente um ecoanalfabeto nesse sentido, não é assim? Chamo a atenção para o seguinte: é preciso que a gente reponha as estruturas ecossistêmicas aonde as plantas autóctones façam maioritariamente parte delas. Exato. Ou seja, se na tua região, por exemplo, é o mumue, pronto, vamos dar um exemplo que é fácil de dar, nós temos que começar a trabalhar com o IDF, com as estruturas municipais, locais, etc., para nós começarmos a aperfeiçoar a multiplicação do mumue, porque o mumue é que é local dali. Exato. Não é assim? Eu não posso estar a substituir com o pinheiro, poder posso. Mas não devo. Mas é assim, o ecossistema que eu tenho aqui, genuíno, não é estruturado com espécies exóticas, é com espécies autóctones. Então o recado que eu deixo aqui é nós começarmos a nível regional, nacional, criar esta cultura de nós começarmos a estimular mais a produção das variedades autóctones. Agora mais uma pergunta que vem a talho depois. Há dias houve um incêndio violento na Serra da Leva. Não preocupa isso? Bom, os piroacidentes, como a gente chama, naturalmente que eles existem. E porquê? Porque não que na Serra da Leva seja o local para justificar isso, mas nós já fomos o 7º país com a maior incidência de incêndios a nível global. Atenção. O 11º em termos de densidade. E o que acontece?
porque tradicionalmente a gente gere os pastos com pirotecnias, ou seja, queimadas. a gente queima, que é para induzir o rebento de novos. Pronto, não parece que ali na Leba tenha sido ali, apesar de que hoje nós vemos lá alguns bovinos como é que se diz, com comportamentos atléticos duvidosos, né? Eles andam ali por aquelas montanhas. Exato. Não, aquilo é fogo posto, aquilo tem mão humana, é muito, muito mau. Por quê? Porque, vamos usar uma expressão clara para entenderem. É que vai tornar careca a montanha e ela vai ficar sem proteção. Exatamente. Não é assim? E depois é assim, o que protege a montanha são os sistemas radiculares, são as copas das árvores, por isso é todo o manto verde que adere à superfície da montanha, que não permite que aquilo que se chama erosão hídrica venha a devastar aquilo tudo. Que a erosão eólica, que são os ventos, levem, estejam permanentemente a bater. Quer dizer, é de veras condenável, a gente não pode sequer dizer que vai desculpar ou não vai desculpar. Não, porque temos esse que é acidental, mas depois temos aqueles que são induzidos à produção de carvão. Esse então é terrível. E ali naquela serra, toda a gente vê e ninguém toma medidas. Obrigado, Sá. Até à próxima. Até à próxima. Sempre a dispor para falarmos até de casos mais específicos. Ok. Próxima vez, prometo, vamos trabalhar uma agenda. Concordo. Está combinado. Obrigado. Ok. E essa reunião com os sobas, sai ou não sai? Vamos ver se quarta-feira a gente reúne, que é para chover. Concurso de poesias nas escolas da Huila. A ASA Huila, Associação de Autores na Huila, e o Mecenas Fábrica de Água Preciosa convidam todas as escolas públicas e privadas de todos os municípios da Huila a desenvolverem concursos de poesias em cada escola. Ao final do ano letivo, cada escola apresenta uma coletânea das melhores poesias para serem publicadas em formato digital e-book e em formato audiobook no portal da ASA Huila, www.academiadeautoresdauila.net, e no canal YouTube ASA Huila Audiobooks. Podem ouvir-nos na Rádio Huila, segunda-feira às 15 horas e às quintas-feiras às 11 horas. E na Rádio Académica ISP poderão ouvir-nos todas as terças e quintas-feiras no mesmo horário, ou seja, às 13 horas. Academia de Autores da Huila. Projeto de Desenvolvimento da Literatura na Huila. É um projeto que visa promover o desenvolvimento da literatura na Huila e em Angola. Este projeto tem como objetivo a recolha de obras e trabalhos de escritores e candidatos a escritores para possível publicação em livros digitalizados, e-books e posterior divulgação. Qualquer pessoa que tenha trabalhos escritos ou queira desenvolver sua escrita pode aventurar-se e enviar seus trabalhos. Temas propostos: poesia, haikai, contos, histórias, contos infantis, temas científicos, romances, letras de música, ensaios, crônicas, artigos, peças de teatro, filosóficos, artes plásticas e etc. Todas as obras editadas serão publicadas no site Academia de Autores da Huila, Angola, e poderão ser lidas e baixadas gratuitamente. Os trabalhos e obras terão de estar digitalizados em Word Verdana 12 e devem ser enviados para o seguinte endereço eletrônico: escritores.huila@gmail.com. Apoio: Fábrica de Engarrafamento de Água Preciosa. Opubita Literatura. Aqui temos cultura, com o mecenato da Fábrica de Água Preciosa.